Não comece a programar com Node.js, Python, Go, Ruby, nenhuma dessas ferramentas que a gente conhece, linguagens, frameworks que a gente utiliza muito para o desenvolvimento web, desenvolvimento de back-end. E nesse vídeo eu vou explicar por que, na minha vivência como desenvolvedor sênior, com mais de 10 anos de atuação, eu posso afirmar que você começar a sua carreira, os seus estudos nesses frameworks de desenvolvimento web pode ser a pior experiência para você. Antes de começar o vídeo, gostaria de me apresentar. Eu sou Elton Marques, sou desenvolvedor sênior, trabalho na área de programação há mais de 10 anos. Hoje eu trabalho como Tech Lead em alguns projetos de desenvolvimento mobile e também de projetos na área de segurança. E esse vídeo eu decidi fazer mais como um tipo de bate-papo, porque eu vejo que um dos principais problemas que eu tenho ao selecionar certos programadores, principalmente júniors e plenos início de carreira, inclusive eu coloquei isso num vídeo que eu vou colocar aqui, como é que eu seleciono os desenvolvedores para os meus times de desenvolvimento, independente do projeto que eu esteja, é que muitos já vêm com certos vícios inerentes dessa modernidade que a gente está tendo, dessa mudança que a gente teve no estudo de programação, principalmente dos últimos 5 anos. Eu não estou aqui para atacar nenhuma escola de educação, nenhuma escola de bootcamp e por aí vai. Mas o que acontece? A maioria, meados de 2019 e 2020, se popularizou muito a ideia de você iniciar no mercado de programação, principalmente com o desenvolvimento web, programação de API, desenvolvimento de aplicativos mobile, aplicações web com React, algumas ferramentas de Python como Django, Vite, Vue.js, Angular e por aí vai. E também tem as ferramentas do mundo do .NET, como o Blazor e por aí vai. E o que acontece? Quando você trabalha com desenvolvimento web, na maioria das vezes o processamento vai ser na sua máquina ou vai ser no servidor externo, e com isso você abstrai muita coisa. Já tem muitas bibliotecas prontas, e para quem é novo e não entende, a ideia de você desenvolver uma biblioteca é que você abstrai certas coisas, você vai desenvolvendo funções, assim, vou explicar a grosso modo, você vai criando funções em cima de outras funções e aí você vai facilitando o acesso. Então, por isso que quanto mais abaixo o nível de máquina, quando você vai trabalhar com C++, C, Assembly, você vê que você vai fazer uma função como Hello World, você tem que escrever muito mais. E aí, conforme você vai subir no nível, como Python, C Sharp, JavaScript, Node, você vai percebendo que as funções são mais simples. Você só precisa colocar um parâmetro e a função já vem toda pronta. E nisso você perde um pouco de performance. Esse é o trade-off, né? As escolhas. Você muitas vezes vai escolher um conteúdo mais verboso, com muito mais sintaxe, e paralelo a isso, em contrapartida, você vai perder um pouco de performance, ok? E o que acontece? Muita gente entrou no mercado de programação a partir dessa linha de desenvolvimento web, onde você tinha aqui o famoso a jornada full stack, né? No qual você aprendeu back-end com Node.js ou com Python, a parte web com o React JS ou com Angular, e o mobile com Flutter, React Native, etc. O que acontece? Principalmente nesse framework Node, e assim, pessoal, não me ataque, eu trabalho hoje, minha principal stack é Node.js e Python, então eu amo esse framework, mas eu sei quais são os gargalos no aprendizado para quem começa diretamente com o mundo web, né? E o que acontece? Você abstrai muita coisa, você não aprende como você otimizar a memória, que para mim é uma das coisas mais banais que eu vejo desenvolvedores não saber lidar com memória, e o principal não é nem saber, é não ter preocupação de saber fazer um laço for bem feito, como é que fazer um encadeamento de if, fazer lista, ponteiro. Na verdade, lista e ponteiro você nem usa tanto, mas você precisa ter a mentalidade que você tem ao trabalhar com lista, ponteiro, arrays, matriz e etc. Então, o que acontece? Você trabalha com somente aquilo que o framework pede, e principalmente no mundo do JavaScript, muita coisa já vem pronta, já vem encapsulada. Então você vê que na maioria das vezes você não precisa fazer algo complexo. É só você chamar a biblioteca, escrever alguma regra de negócio e já sai pronto. Essa é a magia do Node.js, porque cada vez mais a gente vai criando novas bibliotecas no NPM que vai abstraindo isso. E por aí vai também no Ruby, no Python e por aí vai. Essas tecnologias mais modernas para o mundo web, né? E o que acontece? Eu sinto que a galera não tem o real entendimento de como você lidar com a máquina,
Quando você é programador, pessoal, você tem que saber que você vai estar conversando com a máquina. Então, você tem que fazer com que a sua conversa, a sua requisição e a sua resposta, seja ela de desenvolvimento web, desenvolvimento de hardware, de firmware, desenvolvimento de jogos, você sempre quer o melhor desempenho com o menor tempo possível, contrabalanceando com o hardware que você tem. E o que acontece? Hoje você contrata uma máquina com no mínimo 8 GB de RAM e você consegue fazer o que você quiser. E aí você faz seu projeto, o seu tutorial que você aprendeu na internet, num vídeo de 40 minutos, e aí você faz um projeto sem otimização, não pensando em questão de processamento, não sabendo como fazer um pool com banco de dados bem feito. E muita gente não sabe nem o que é um pool de banco de dados, o que é muito preocupante. Muito preocupante mesmo. Tem muitos desenvolvedores web que não sabem o que é um pool. Não sabe fazer essa questão. Aí muitas vezes a aplicação da deadlock trava o banco de dados, não sabe fazer uma migration bem feita. Por quê? Pula etapas, entendeu? E aí, voltando, o que a gente vê que quando você vem de um ambiente mais acadêmico, como eu vim, apesar de eu ter aprendido muita coisa sozinho, eu tive a felicidade de fazer alguns cursos técnicos no Senai e também fiz meu curso de engenharia de controle e automação, que teve uma base muito forte de programação, e você vê que tem uma escadinha a ser seguida, né? Que na maioria das vezes, eu ainda peguei um pouco disso, de fazer alguns exercícios no papel, e aí você fazia muito a lógica de programação, if, condicionais, laços, né, que no caso é o for, o while, ou em algumas sintaxes tem um for off, e depois você ia migrando para desenvolvimento de terminal, que aí muitas vezes vinha com Pascal, Portugal, C, e aí você ia migrando, que hoje a gente fala de que seria o back-end, né, o que seria o shell mesmo, e aí aos poucos você evoluindo, porque você tem algumas etapas a se trabalhar. Banco de dados, a depender do seu curso técnico, são 3 matérias. Então, são coisas bem triviais que você precisa aprender. Em seguida, o que a gente geralmente fazia? Desse comando de shell, desse mundo de shell que você fazia com Portugal, Pascal e etc., você ia para um desenvolvimento desktop, aonde você tinha que ter um cuidado muito grande, principalmente com a questão de memória. Você tinha que fazer um código, pelo menos bem feito, que executasse o propósito que você queria e também que você não travasse a sua máquina, tanto no momento de compilação quanto no momento de execução, que no mundo de Java tinha mais essa preocupação. E aí, por último, muitas vezes, eu, por exemplo, eu nunca estudei na faculdade em nenhum curso de desenvolvimento web, porque era a parte mais avançada. Antigamente, tinha alguns cursos de ASP, eu nunca cheguei a fazer um curso de ASP, mas eu fiz depois, estudei na internet, comprei alguns cursos, e aí eu fui mais aprender desenvolvimento web em meados de 2016, 2017, e por aí vai. Então, o que eu digo para os programadores júniores, etc., é que não pulem etapas. Eu posso referenciar aqui, nos melhores conteúdos que a gente tem aqui na internet, para você que está começando, são do professor Fábio Akita e também do professor Guanabara, que foram os conteúdos que eu assisti lá em 2014, principalmente quando eu queria revisar a lógica de programação. Então, pegue conteúdos básicos de C, C++. Se você quiser aprender uma coisa que você precisa de um estímulo mais visual, pegue o Arduino. Aprenda a desenvolver com o Arduino, que é baseado em C++, tem a base de C e C++, então você pode desenvolver em cima disso e ter um conhecimento mais acima, mais embasado, em cima da programação. E você vai perceber que você vai se tornar um programador bem melhor. Você vai ter embasamento e também vai ter uma preocupação com a estrutura e a performance da sua aplicação muito maior. HTML, CSS, ele não é tudo que tem na internet, é um pedacinho, não é tudo que tem no mundo da programação, é um pedacinho. Então você precisa ter essa preocupação em se tornar um programador melhor. Então não pule etapas. Lógico, se surgir uma oportunidade para que você comece a trabalhar com desenvolvimento web, você vai ter que fazer uma API com Node.js, com Python, com Go, etc. Aproveite essa jornada, mas não deixe de estudar o básico bem feito. Então procure pelo menos os cursos gratuitos que a gente tem aqui no YouTube do professor Guanabara, do curso em vídeo, do Fábio Akita, porque eles vão te dar a base para que você se torne um programador melhor. Esqueci até de falar, se você curtiu esse vídeo, te convido a se inscrever no nosso canal, que tem bastante conteúdo aqui que vai te ajudar a se tornar um programador melhor, como esse vídeo que a gente fez, e a curtir para que esse conteúdo chegue para mais programadores como você. Como eu falei, eu vou deixar o vídeo aqui mostrando como eu seleciono os desenvolvedores para minhas equipes técnicas e também vou deixar um link aqui bem legal mostrando como você pode montar o seu currículo para o programador. É isso, muito obrigado e sucesso na sua carreira como programador.